Intrigas, assassinato, escândalos e cobiça. Tudo isso parece trama de novela, mas não é não. Essa é a história da problemática família Gucci. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Hoje vamos mergulhar na trajetória da marca Gucci, uma das grifes italianas mais famosas de todos os tempos. 5 de novembro de 2021 estreou nos cinemas brasileiros o filme Casa Gucci. O elenco foi composto por nomes de peso: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto e meu amado Jeremy Irons. O filme é uma adaptação do livro homônimo da Sarah Gay Forden. Esse livro é o mais famoso quando se trata da história dos Gucci, embora existam outros que serão recomendados aí na descrição do vídeo. E eu já vou pedindo para você que não é inscrito no canal que se inscreva e que também deixe o seu like. A história da Gucci começa por uma figura marcante, Guccio Gucci. Guccio Gucci nasceu em 26 de março de 1881 na cidade de Florença, Itália. Guccio não era rico e para tentar melhorar de vida, bem no finalzinho do século XIX, ele rumou para Londres. Lá trabalhou lavando pratos em um hotel de luxo, no Hotel Savoy. Durante o período que esteve na Inglaterra, Guccio costumava observar a figura das pessoas ricas. Ele prestava atenção em suas roupas, maneira de andar, e uma coisa chamava muito a sua atenção: as malas de viagem. Guccio trabalhou bastante, juntou dinheiro e voltou para a Itália. Em 1902, casou-se com a mulher que o acompanharia por toda a vida, Aida Calvelli, costureira, viúva e mãe de uma criança de 4 anos, Hugo. Guccio e Aida tiveram 5 filhos: Grimalda, a primogênita, Enzo, que morreu na infância, Aldo, nascido em 1905, Vasco, nascido em 1907, e Rodolfo, o caçulinha, nascido em 1912. Na época, Gucci começou a trabalhar na Franze, uma empresa do segmento do couro. Ali se tornou gerente e adquiriu conhecimento suficiente para querer montar o seu próprio negócio. Depois de muitas economias, Guccio Gucci pediu demissão e em 1921 fundou a Gucci. Inicialmente, a Gucci revendia em Florença malas de couro produzidas no exterior. Posteriormente, passou a oferecer o serviço de conserto e, por fim, Gucci contratou um grupo de artesãos que produziam artefatos em couro. É interessante observar como a Gucci foi crescendo gradualmente. Ela não foi um fenômeno imediato, ela construiu sua reputação ao longo das décadas e, como qualquer outra marca, passou por momentos de turbulência. Falando um pouquinho mais sobre a vida privada dos Gucci, Guccio era um homem sério. Para ele, a hierarquia deveria ser respeitada e seus filhos desde criança deveriam conhecer o valor do trabalho. Por isso, todos eles foram incentivados a trabalhar na Gucci, seja varrendo a calçada da loja ou indo entregar as encomendas. Mas conforme esses adolescentes cresciam, alguns não demonstravam tanto interesse assim em permanecer no negócio familiar quando fossem adultos. Hugo, filho adotivo de Guccio, não estava nem aí para nada. O que ele queria mesmo era farrear e namorar bastante. Vasco e Rodolfo também não demonstravam muito entusiasmo. Grimalda trabalhava atrás do balcão e Aldo era o que verdadeiramente tinha um espírito empreendedor e de liderança. Em 1927, Aldo se casou com Prince Owen, uma inglesa que trabalhava para a princesa grega Irene, e juntos tiveram 3 filhos: Giorgio, Paolo e Roberto. Enquanto isso, Rodolfo, o filho mais novo de Guccio, sonhava em se tornar um astro de cinema. A chance caiu do céu em 1929, quando por acaso conheceu o diretor Mario Camerini, que gostou de Rodolfo e lhe deu uma oportunidade. Foi no mundo da sétima arte que Rodolfo conheceu Sandra Ravel. Eles se casaram em 1944. A Segunda Guerra Mundial foi bem complicada para os Gucci. Hugo estava envolvido com o Partido Fascista em uma clara atitude rebelde para afrontar Gucci, e além disso, diversos países impuseram embargos à Itália, o que fez com que a Gucci ficasse com material escasso, já que muitos materiais utilizados na fabricação de seus produtos eram internacionais. Foi nessa época de privação que a Gucci precisou se reinventar, e por sorte usou os materiais alternativos a seu favor. O couro, antes comprado fora da Itália, deu lugar ao couro de porco encontrado no interior do país. A Gucci incorporou também a madeira e passou a produzir carteiras e cintos.
pois eram mais acessíveis que as bolsas e malas. No particular, a família toda estava espalhada. Hugo havia se tornado um dos administradores do partido fascista na Toscana, Rodolfo percorreu a Itália em números para alegrar os soldados e Vasco ficou um tempo cumprindo os serviços militares. Quando a guerra passou, Guccio temia que a Gucci sofresse algum tipo de retaliação do novo governo se este soubesse do envolvimento de Hugo com os fascistas. Foi então que ele ofereceu terras e uma quantia de dinheiro em troca da parte de Hugo na empresa. Como Hugo nunca se interessou pela Gucci, ele aceitou o acordo e foi embora com a sua mulher para Bolonha. Depois da guerra, Rodolfo repensou sua carreira. O cinema estava passando por grandes transformações e seu estilo de atuação já não era mais tão atrativo assim. Foi então que ele pediu para voltar aos negócios familiares. O fato de Rodolfo ter sido ator foi muito importante para o marketing da Gucci. Rodolfo era bem relacionado e diversas atrizes italianas e americanas começaram a comprar as bolsas Gucci. E como tudo que as estrelas de cinema usam se tornam tendência, não demorou muito para que as outras mulheres também desejassem um artigo da Gucci. Nessa época, a Gucci já tinha uma filial em Roma. A ideia foi de Aldo. Gucci resistiu um pouco, mas acabou cedendo. O Gucci sempre ficava receoso com as ideias do Aldo, mas no fundo ele adorava o viés conquistador do filho. Na época do pós-guerra, precisamente em 1947, um clássico da marca nasceu: a bolsa com alça de bambu. O bambu foi utilizado para fins econômicos, mas acabou se tornando uma das assinaturas da Gucci. E em 1948 nasceu o primeiro e único filho de Rodolfo com Sandra, Maurício. Guardem esse nome porque ainda vamos falar muito dele. Nos anos 50, todos queriam uma bolsa Gucci. As lojas em Florença e Roma estavam consolidadas, mas Aldo não queria parar por aí. Ele queria mais. Muito mais. Queria levar a Gucci para os Estados Unidos. E depois de muito insistir, conseguiu do pai o apoio para abrir uma loja em Nova York. Os americanos ficaram encantados com o estilo chique da Gucci e a loja prosperou por lá. Mas Gucci não viveria tempo suficiente para ver a expansão extraordinária de seu legado. Em 1953, aos 72 anos, morreu de um ataque cardíaco. Com a morte de Gucci, a empresa foi dividida entre seus 3 filhos. Pois é, Grimalda foi completamente esquecida por ser mulher. E mais, Gucci deixou bem explícito em seu testamento que nenhuma mulher jamais poderia fazer parte dos negócios da Gucci. Essa partilha no início funcionou bem. Vasco cuidava da fábrica em Florença, Rodolfo cuidava dos negócios em Roma e Aldo escalava os negócios em Nova York. Aldo incentivava a participação dos filhos no que dizia respeito à Gucci. Roberto trabalhou por uns anos com o pai em Nova York e Giorgio e Paolo trabalhavam em Roma. Inicialmente, Paolo não gostava muito de trabalhar na Gucci. Ele só foi curtir quando ganhou autorização para desenvolver seus próprios produtos dentro da marca. Tudo mais sobre Aldo, apesar dos irmãos Vasco e Rodolfo também serem donos, era ele quem mandava e geralmente tinha a última palavra. Aldo era bastante mulherengo e teve muitas amantes. Era galanteador com as clientes, mas falava mal delas pelas costas. Voltando para a Itália, um episódio icônico envolveu Grace Kelly e Rodolfo. Um dia a princesa de Mônaco visitou a loja da Gucci em Milão. Depois de atendida, Rodolfo decidiu lhe dar como presente uma echarpe. Só que as estampas disponíveis não lhe pareceram as melhores para uma princesa. Ele então perguntou qual tipo de estampa ela tinha em mente. Grace respondeu que pensava em uma temática floral. Como não havia nada parecido, Rodolfo deu outra bolsa para Grace Kelly, pediu desculpa. Ele disse que eles estavam desenvolvendo justamente essa estampa e que assim que estivesse pronta, ela seria a primeira a receber. Acontece que não tinha nada sendo desenvolvido. Mas assim que Grace Kelly saiu, Rodolfo ligou para Vittorio Acornero e pediu que ele desenhasse uma echarpe floral deslumbrante. A Gucci lançava echarpes que se tornaram um item desejável e colecionável. Outro produto que virou febre foi o mocassim. Vendeu muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo.
Comparado com os outros produtos da Gucci, ele era acessível e era um jeito do consumidor menos endinheirado se sentir perto daquele status que a Gucci proporcionava. Agora vamos falar um pouco sobre Maurizio Gucci. Maurizio era o único filho de Rodolfo. Sua mãe, Sandra, morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Desde então, seu pai ficou cada vez mais metido no trabalho. Rodolfo queria controlar todos os passos de Maurizio e ficou extremamente descontente quando descobriu que este estava envolvido com Patrícia Reggiani. Patrícia era o oposto de Maurizio, exagerada e desinibida. Rodolfo não via com bons olhos essa relação e fez de tudo para que Maurizio reconsiderasse e deixasse Patrícia de lado. Mesmo com a desaprovação, Maurizio continuou seu namoro e pretendia se casar. Foi então que deixou a casa do pai e foi morar com a família de Patrícia. Aldo ficou muito impressionado com a coragem de Maurizio em enfrentar Rodolfo. Ele queria muito que o sobrinho fosse trabalhar com ele em Nova York e convenceu Rodolfo a aceitar o filho de novo. Rodolfo deixou a rabugice de lado e voltou a ter contato com Maurizio e lhe propôs um cargo em Nova York, que foi aceito. Em 1974, Vasco morreu. Como ele não tinha filhos, sua parte passou para a viúva. Rodolfo e Aldo se juntaram e compraram as ações dela, para que a Gucci permanecesse com os familiares de origem. Paolo, se lembram dele, filho de Aldo? Paolo achava que a Gucci precisava de um espírito novo. E ele teve sérios embates com o tio Rodolfo. Os embates foram tão fortes que em certo momento Paolo saiu da Gucci e planejava criar a sua própria marca. Isso deu um problema gigante. Óbvio, Aldo ficou contra o Paolo. Então, Paolo e Aldo, pai e filho, começaram a ter vários desentendimentos também. Aldo foi deixando um pouco a Gucci e passou a se preocupar mais com a sua vida pessoal. Foi nesse cenário que Maurizio emergiu como o sucessor do Império Gucci. A Gucci estava passando por uma reestruturação. Ia desenvolver coleções prêt-à-porter e precisava cortar alguns produtos de sua linha de produção. A ideia de Maurizio era que a Gucci tivesse unidade e conexão entre todos os seus setores. Ele queria dar uma cara nova ao projeto e, para isso, precisou discretamente demitir alguns antigos empregados que ele achava que não estavam alinhados com a nova Gucci que estava por vir. Com a morte de Rodolfo, 50% passou diretamente para as mãos de Maurizio. Patrícia, claro, ficou deslumbrada. Ela tinha o grande sonho de ter algum tipo de participação na empresa e chegou inclusive a desenhar uma coleção de joias que não deu muito certo. Agora era Maurizio contra Aldo e seus 3 primos. A imprensa se deliciava com os escândalos e cobria tudo com muito sensacionalismo. Um escândalo que deu o que falar foi quando Aldo recebeu acusações de sonegar os impostos da Gucci. Foi um problema tão sério que ele foi julgado e passou 1 ano preso e depois teve de cumprir serviço comunitário. Isso encheu os filhos de Aldo de ódio, especialmente Paolo, que reuniu provas e acusou Maurizio de ter falsificado a assinatura de Rodolfo para não precisar pagar os impostos da herança. Resultado, foi aberta mais uma investigação e Maurizio fugiu para a Suíça. Patrícia, mesmo longe de Maurizio, tinha uma rede de conhecidos que informavam todos os passos de seu ex-esposo. Ela estava completamente obcecada e não aceitava de jeito nenhum término. As coisas pioraram quando Patrícia foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Sua mãe, Silvana, foi até Maurizio perguntar se as crianças poderiam ficar com ele enquanto a filha fosse operada. Maurizio rapidamente recusou e disse que sua casa era pequena. Isso foi o estopim. Patrícia soube e ficou extremamente indignada. No dia da cirurgia, Maurizio também não compareceu. Os médicos até então alertavam Patrícia sobre a gravidade de sua doença, mas contrariando os prognósticos, ela se recuperou muito bem.
perfeitamente bem para arquitetar sua vingança. Enquanto Maurício esteve na Suíça exilado, ele teve romances, mas nada sério. O novo amor mesmo viria na figura de Paola Frank. Depois de um tempo, Maurício foi julgado e inocentado e voltou ao seu posto na Gucci. Ele continuou com os planos de modernizar a empresa, mas chegou num ponto que Maurício tinha tantas dívidas e tantos problemas que uma decisão drástica foi tomada. Maurício vendeu as suas ações da Gucci. Pela primeira vez, a Gucci não seria mais controlada por alguém da família que deu origem à marca. Com o dinheiro da venda de suas ações, Maurício e Paola viviam uma vida luxuosa. Mas a sua obrigação com a pensão das filhas ficou comprometida. Maurício atrasava e nem sempre dava o que foi acordado. Isso revoltava Patrícia Reggiani completamente. Em um ato de vingança, Patrícia planejou a morte de Maurício. Para isso, ela contou com a ajuda da amiga Pia e de mais 3 cúmplices, 2 responsáveis por procurar um assassino de aluguel e o próprio assassino de aluguel. Maurício foi morto com um tiro nas têmporas. Após sua morte, a polícia fez toda a investigação, mas não concluiu nada. Não havia nenhuma pista consistente sobre quem teria matado Maurício. Isso mudou quando, 2 anos depois, o investigador do caso recebeu uma ligação e alguém informava saber de tudo. Essa ligação foi feita por um conhecido dos cúmplices de Patrícia. Ele relatou as coisas com riqueza de detalhes e tudo parecia bastante plausível. Assim sendo, os telefones do grupo foram grampeados e algumas armadilhas feitas para que os envolvidos caíssem em contradição e confessassem sua participação no caso Maurício Gucci. A defesa de Patrícia Reggiani alegou que ela foi influenciada por Pia e que Pia era a maior culpada de tudo. Pia ficou pé da vida e disse que o plano foi de Patrícia e que até mesmo a sua mãe, Silvana, sabia das intenções da filha e que a estava ajudando. A participação de Silvana não foi tão levada a sério assim e Silvana ficou fora do caso. Todos os 5 envolvidos no assassinato de Maurício Gucci foram condenados. O assassino pegou prisão perpétua e Patrícia 29 anos de cadeia. Gente, a família Gucci foi uma família muito problemática, onde as pessoas tinham uma grande sede de poder, todo mundo brigava com todo mundo. O próprio Gucci dizem que ele incentivava essas rivalidades dentro da família para que cada um desse o seu melhor. Então era pai brigando com filho brigando com pai, sobrinho brigando com tio, todo mundo muito louco. A Gucci é uma história marcada por escândalos, por burburinhos, uma marca que é extremamente antiga, uma marca que foi passando por várias reformulações e continua sendo uma gigante do mundo da moda, da alta moda. E vamos aí ver se mais pra frente a marca vai ter algum tipo de escândalo. Eu acredito que não, porque a família já não tá mais envolvida. Mas é isso, me deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acham disso. Se vocês também não acham que isso daria um belo enredo de novela, me acompanhe no Instagram, @blondevenus. Acompanhe minha lojinha no Instagram também, @fatalivenus. E é isso, um grande beijo e até a próxima!